e de fato houve essas conversas assim com o Al Hilal. O Pedro recebeu uma oferta de 6 vezes o seu salário aqui no Flamengo, né? Mas nas conversas os árabes deixaram a possibilidade de voltar à carga novamente aí. Então, quem sabe, pode ser que mais uma investida balance um pouco mais o Pedro, mas no momento ele está inclinado a não aceitar e permanecer no Flamengo. Tem também, só prolongando um pouco, o Matheus França, sempre muito observado por clubes da Europa, especialmente da Inglaterra. O Flamengo pensando numa negociação pelo menos acima de 25 milhões de euros para esse jogador. Então, são jogadores muito visados do Flamengo também. Se tem muita gente que o Flamengo olha para fora, que é muita gente que o Flamengo pode sofrer investidas do exterior também. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Mais uma vez, vídeo top, mercado da bola do Mengão. Vamos falar aqui de Pedro. Cara, o Pedro recusou uma proposta 6 vezes maior do que a do Flamengo, cara. Ele prefere ficar no Mengão. Parabéns, Pedro. Você é o cara, ó. Tirei o chapéu pra você, hein? Você prefere ficar no Flamengo do que ficar esquecido na Arábia por dinheiro. Nem todo jogador faria isso. Você é o cara, Pedro. Temos aqui também, galera, informações que clubes europeus estão interessados no Matheus França. Dessa vez, será que ele vai sair? Pois é, assista o vídeo até o final. Eles também avaliaram a entrevista coletiva do Luiz Araújo. Será que o Luiz Araújo vai amanhã para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil? Cara, ele falou que está pronto fisicamente, está bem. O vídeo tá bem bacana, mercado da bola do Mengão. Quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Dito isso, vamos aqui pro vídeo. Simbora! Apoiar esse setor ofensivo rubro-negro. Bom, vou chamar o Pedro Henrique Torre. Pedro Henrique Torre, a gente falou sobre a apresentação do lado do Flamengo, o Alan também já com o elenco, com o Jorge Sampaoli, mas eu queria que você atualizasse também sobre possíveis saídas ou possíveis olhares, a gente não precisa usar a palavra. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia aí para o Marra, Mari Pereira também, todos os amigos nesse Sport Center. É o que a gente sempre fala, né? A janela do meio do ano, a janela quente europeia, a janela quente do Flamengo também, né? Porque o Flamengo traz muitos jogadores e aos poucos vão saindo vários jogadores também, tem sempre essa possibilidade. O Marinho já foi, o Hugo também já foi para o Chaves de Portugal, enfim, com questão de direitos fixados ali em 1 milhão de euros, metade dos direitos fixados em 1 milhão de euros. Tem sempre olhares bem especiais sobre o elenco do Flamengo, que é um elenco muito forte e atrai clubes com alto poder de investimento. E foi o caso, por exemplo, do Pedro, né? O Pedro, há algum tempo, ele recebeu uma proposta assim, do Al Hilal. Agora, o novo clube do Jorge Jesus. Jorge Jesus voltou para o Al Hilal, mas as conversas aconteciam, já há algum tempo antes do Jorge Jesus assumir o clube árabe. Então, informação dada até primeiro pelos companheiros do GE, e de fato houve essas conversas assim com o Al Hilal. O Pedro recebeu uma oferta de 6 vezes o seu salário aqui no Flamengo, né? Então ele recusou porque no momento acredita que vale mais a pena ficar por aqui, onde está muito bem adaptado, gosta muito do Flamengo e nesse momento ele está também servindo a seleção brasileira com alguma constância, foi para a Copa do Mundo e tudo mais. Projeto desportivo nesse momento vale muito a pena para ele. Mas nas conversas os árabes deixaram a possibilidade de voltar à carga novamente aí. Então, quem sabe, pode ser que mais uma investida balance um pouco mais o Pedro, mas no momento ele está inclinado a não aceitar e permanecer no Flamengo. Tem também, só prolongando um pouco, o Matheus França, sempre muito observado por clubes da Europa, especialmente da Inglaterra. O Flamengo pensando numa negociação pelo menos acima de 25 milhões de euros para esse jogador. Então, são jogadores muito visados do Flamengo também. Se tem muita gente que o Flamengo olha para fora, que é muita gente que o Flamengo pode sofrer investidas do exterior também. A gente viu na tela, né, Pedro, para abrir esse debate, o número de jogadores do setor ofensivo do Flamengo. Mas ranqueando ali, você olha para o Pedro, não é um jogador que você abre mão de forma fácil. E o próprio Pedro, acho que também ele entende que ele pode ter mercados, claro, cada um balanceando o que é interessante. Se a parte financeira for o que pese nesse momento, aí é uma escolha muito mais do bolso do que do profissional.
no sentido de clubes, né? Mas pro Pedro, pro Flamengo, ele ainda tá dentro daquela caixinha de prioridades, né, Marra? Sim, eu imagino que sim. E acho que muita coisa passa na cabeça do Pedro, porque o Pedro tem aspirações de seleção, vai ter um técnico novo em seleção. Eu estou cansado de saber que o mercado na Arábia é um mercado que está mexendo muito, está tirando diversos jogadores titulares de clubes, de Premier League, inclusive. Tá bom, Benzema no Real Madrid, né? Estou cansado de saber que essas coisas têm acontecido, mas vejo o Pedro com uma possibilidade de um novo momento. Aí eu estou falando de seleção, tá? Sim. Um novo momento de seleção de ser lá na frente da fila, sabe? Apesar do Richarlison ter falado, a 9 é minha, a Copa do Mundo mostrou e tal, assim, vai ser aberta uma nova possibilidade. Inclusive pela concorrência, né? Exato. E às vezes pelo estilo de jogo do treinador, né? Porque o Pedro e o Richarlison, por exemplo, são diferentes. Então, o Pedro tem uma possibilidade de encaixar numa lacuna da seleção. Isso, e de repente, de novo, eu acho que vai ter um holofote maior o campeonato na Arábia, mas estar no Flamengo, jogar no Flamengo, ganhar a Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro e tal, eu acho que vai mexer mais. Até, assim, até por causa do Flamengo, né, gente? O técnico da seleção vai olhar o Flamengo e vai... não vai olhar um jogador que vai tentar se estabelecer em um mercado que não está estabelecido. Mas eu acho, concordando muito com você, que o Pedro é lista bem alta de não perder. Mas aí você olha para aquela lista que a gente mostrou do setor ofensivo do Flamengo, mas a gente muda um pouquinho pro ataque ali, Mari. Dá pro Pedro olhar para esse tanto de gente que tá chegando, quem já tá por lá, e falar assim, eu posso perder meu espaço aqui ou não? Pensando em estilo de jogo, em qualidade do Pedro. Então, ele tem passado por... Não, qualidade não. Tá? A qualidade acho que é indiscutível, realmente, assim. Acho que ele tem se provado e não precisa mais provar sobre a competência dele, qualidade dele e ser dono da posição mesmo, assim, né? No que ele entrega. Passa muito pelas questões do Sampaoli, que hora quer jogar de uma maneira, hora quer jogar de outra, e também essa questão do Gabriel, né? Não joga mais os dois juntos, então o Sampaoli hora prioriza um, hora prioriza outro. Eu acho que o que o Marra fala é importante, mas é tudo muito novo, né, com esse mercado da Arábia. Então a gente também vai acompanhar esse processo, porque a gente fala sobre competitividade internacional na hora de escolher os selecionados, né? De seleção brasileira, enfim, de todas as seleções. Como que esse jogador está desempenhando, qual o nível de competição, competitividade que ele está atuando. O Flamengo hoje, obviamente, o Pedro atua muito mais e tem, acho que, duelos que testam mais o jogador do que se ele for para lá. Mas se essa é a tendência de mercado, os treinadores também não vão poder ficar presos ali no núcleo que Uma agora... avaliação de Exatamente, só, expandir né, um pouco mais, claro, exatamente. Assim, se o Benzema ainda tivesse oportunidade de seleção, um baita jogador que está lá, Cristiano Ronaldo, enfim, né? Kanté, uma série de sei lá. questões. Mas eu acho que o Pedro, além de ter o mercado para outros lugares, eu acho que o momento dele ainda pede muito Flamengo, sabe? Ô Pedro, Henrique Torre, nesse sentido, o Flamengo, ele estaria disposto a abrir mão, ou pelo que você, não sei de apuração, mas do que você vê das conversas, do estilo do Flamengo, é muito mais fácil ou mais difícil liberar um jogador do tamanho do Pedro? Elogiável a postura do Pedro, hein, cara? Temos que, aplaudir esse cara aí que prefere ficar no Flamengo, tendo uma proposta 6 vezes maior. É difícil, mas não impossível, né, Mari? Depende muito da proposta. Foi uma proposta muito vantajosa financeiramente. Embora ano passado o Palmeiras tenha feito um aceno muito bom financeiramente, era aquela questão do rival direto aqui, América do Sul, Brasil, as duas potências aqui do futebol brasileiro no momento, duelando. Então o Flamengo não quis abrir mão para o Palmeiras. Até a multa para o mercado nacional, não sei exatamente. A gente estava buscando informações já há algum tempo sobre isso, mas para mercado exterior, mercado internacional, é de 60 milhões de euros. Já foi até externada, salvo engano, pelo presidente Rodolfo Landim em algum momento. Então, 60 milhões de euros para o exterior. Então, o Flamengo está confortável nesse sentido aí para ter um bom retorno financeiro também com o Pedro. Já teve um retorno esportivo muito grande com o Pedro, né? Mas teria que ser uma proposta considerada bem vantajosa financeiramente para o Flamengo abrir mão desse grande jogador
que, por mais que agora não seja titular absoluto, o Sampaoli venha revezando bastante ali. O Sampaoli já o elogiou na última coletiva, que ele vem buscando ser mais móvel ali no ataque, se movimentar, pressionar mais. Então está tentando se encaixar também nesse modelo do Sampaoli. É muita qualidade que tem ali na frente, o Flamengo sabe, perderia bastante. Agora a gente está falando aí do Gabigol, ainda na dúvida, do Atlético Paranaense e tudo mais. Quem que você sabe que vai jogar na frente? O Pedro. Se não tem o Pedro, como é que fica? Então complica um pouco mais, né? A gente sempre fala que o Jorge Sampaoli é um treinador que ele tem um estilo de jogo e quando você contrata o Jorge Sampaoli, você sabe mais ou menos o que ele enxerga de futebol. Ele não é conhecido, né, Marra, por ser exatamente um treinador que se adapta ao que ele tem de peças. Claro que ele pode usar algum ajuste, mas ele tem uma visão de futebol, de estilo de jogo. Pensando que a gente está aqui no meio da temporada, né, no meio do ano, o Pedro, futebol do Sampaoli encaixou, do jeito que o Sampaoli gosta. Você imagina esse jogo encaixando com ou sem o Pedro? É mais provável que se o Sampaoli encaixe o estilo de jogo dele, que o Pedro esteja fora dessa relação? Ou é possível o estilo de jogo do Sampaoli com o Pedro encaixado nessa escalação? O Pedro, nosso Pedro Torre, acabou de falar que o elogio do Sampaoli foi a movimentação. Ele prefere jogadores de maior movimentação. Eu nem acho o Pedro, atacante do Flamengo, um jogador tão centroavantão da de décadas passadas. Raiz. Eu acho que ele é um jogador que se movimenta mais. Mas pensando em características que o Jorge Sampaoli quer, que gosta, tudo, ele prefere o jogador que vai trocando mais ainda de posição, né? É a famosa ocupação do espaço. Ele vai gerar espaço para alguém vir de trás. E se a gente olha assim, o Gabigol casa mais. Deu match com o Gabigol. Porque o Gabigol vai para um lado, vai para o outro, porque o Gabigol volta para armar a jogada, ele volta para jogar de 10. É uma característica do Gabigol, né, de sempre, da época do Santos, ele sempre fez isso. O 9 no Santos era o Ricardo Oliveira. Né? Mas eu acho que essa dica dada pelo Sampaoli, mostrando o Pedro está começando a captar a solução para o problema, eu acho que isso é bom para o Pedro. Isso é bom para ele, para a carreira dele, para a seleção brasileira, para onde ele vai, porque ele vai deixar de ser visto mais como um jogador de referência. Acho que é bom para ele. Não é mais um jogador de posição, né? E assim, o Flamengo de hoje, ele já não é mais aquele Flamengo que ele cria buscando um único jogador, né? Porque ele passou por esse momento até de baixa criação, de criatividade, com os jogadores na individualidade ali não desempenhando tanto quanto desempenharam o ano passado, por exemplo, servindo muito o Pedro, né? O Pedro marcou demais o ano passado, tinha essa qualidade ofensiva do Flamengo, buscando a referência lá no ataque. Além de não ser o estilo de Sampaoli, também o Flamengo passa por esse processo dos jogadores recuperarem esse poder ofensivo. Ô Pedro Henrique Torre, você disse, eu tenho que falar o nome completo igual mãe, xingando, para não confundir uma coisa com a outra. Ainda bem que o outro Pedro não está com a gente. Senão ia ser mais puxado. Pedro Henrique Torre, você falou sobre Matheus França também, né? Porque é uma característica do Flamengo, quando ele tem alguma necessidade, talvez, de movimentar o elenco, ele busca, às vezes, negociar os jovens promissores do que necessariamente algo mais consolidado, né? Isso, vários. A gente pensa desde zagueiros ali, garotos que saíram desde o gol para fazer essa movimentação. Numa escala assim de qual é o mais provável, é mais provável o Flamengo abrir mão de Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateusão, do que necessariamente negociar o Pedro, é por aí? Claro, dependendo da proposta, né? Eu acho que depende muito do que o mercado oferecer, né, Mari? Porque o Flamengo está até um pouco, entre aspas, livre de qualquer obrigação de vender jogador, porque esse ano já bateu e superou bem a sua meta de venda de atletas, quando principalmente ele vendeu o João Gomes no início do ano. Aí já ultrapassou bastante a meta no seu orçamento de venda de atletas. Então agora ele fica mais à vontade para escolher mesmo a proposta, para desenvolver ali com o próprio jogador e seu staff o plano de carreira que ele quer. Você vai, enfim, vendê-lo agora no início do ano, numa janela. Que é a janela mais quente agora, né? É a janela quente mesmo para os clubes europeus, de início de temporada lá e tudo mais. Então, o Matheus França já teve sondagens propostas no início do ano, o Flamengo recusou. Então, seria mais fácil agora sair uma proposta maior por esse garoto, que ele é muito visado pelo exterior. Então, o Flamengo fica mais à vontade, mas seria mais natural um jovem desse com grande potencial sair do que o Pedro. O Pedro foge um pouco da curva porque já tem 26 anos e aí o mercado desse, como desse aí do
no futebol árabe, que realmente está aí abocanhando o mundo inteiro. E aí poderia fazer uma proposta de fato muito elevada e muito atraente para o Flamengo nesse sentido. E pensando a longo prazo, Marra, é até difícil colocar nessa balança, né? Porque assim, pensando a longo prazo, claro que você olha sempre para o jovem com potencial, com uma margem muito maior de crescimento e desenvolvimento e te entregar por mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, pensando em um longo prazo ou um médio longo prazo, o Pedro dá uma característica para um elenco, porque você não sabe o próximo treinador. A gente nunca sabe se daqui a 6 meses é o Sampaoli, se daqui 2 meses é o Sampaoli, se daqui 1 mês é o Sampaoli. Então, você ter um jogador com uma característica completamente diferente do que você tem no seu elenco, ele qualifica também, né? Demais. O Sampaoli não usa tanto o Pedro, tá? Mas ele é um ativo. Eu vou ter o Sampaoli por quanto tempo? Por quanto tempo eu terei o Pedro? Ah, sim. É um ativo diferente, né? O Pedro é uma realidade, né? É um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que, quando a Mari lembrou que a bola chegava pouco, chegava uma vez ele fazia o gol. Né? É uma realidade, é o tipo de jogador que aí está a questão, né? Quando ele fala, ele diz não à primeira proposta e alega preferir a Europa, é um jogador muito novo, mas no limite. Sim, o que ele quer ir para a Europa? Para onde ele quer ir para a Europa? Se ele quer, não dá para esperar muito tempo mais. Para a Arábia, com todo respeito, assim, a gente não viu ainda isso concreto. Não teve um jogo. Um jogo do Cristiano Ronaldo, assim, mas desse mercado quente que a gente está vendo, isso ainda é no papel. A gente não viu esses caras em campo. Essa construção de uma nova realidade com um holofote maior para um centro grande. A gente viu isso acontecer na China, a gente viu isso acontecer voltando no tempo no Japão, há muito tempo atrás. Dinheiro para isso existe. Daí para fazer na prática ser um novo centro do mundo, talvez realmente não tem o que falar. Se a gente pensa nesse início de talvez um novo centro, é um início ainda, né? Então a gente vai acompanhar uma próxima janela. Tem muito dinheiro para rodar, investidas, velocidade, muito nome grande, né? O nome do Felipe Coutinho está muito forte agora, né? Sim. Tem o nome do Henderson. O Henderson é jogador de seleção, titular da seleção da Inglaterra, capitão do Liverpool. Ele possivelmente pode ir, não sei. Ô Pedro Henrique Torre, mais uma vez. Agora para falar sobre também a apresentação de mais um reforço, né? O Luiz Araújo foi apresentado ontem com a camisa do Flamengo. Pedro, sobre o Luiz Araújo, por favor, a apresentação dele também e a expectativa, né, para vê-lo dentro de campo. O Luiz Araújo chegou animado, né? Chegou bastante feliz, com um sorriso de orelha a orelha no Ninho do Urubu. Estava realmente na expectativa de ser aproveitado pelo Sampaoli, porque já há algum tempo o Flamengo busca essa contratação e o Sampaoli buscava também em outros clubes contar com o Luiz Araújo. E agora calhou que estão os dois no mesmo lugar, Flamengo e Sampaoli, e conseguiram trazer o Luiz Araújo. Ele se apresentou como aquela alternativa ali para o lado direito, era o atacante do lado direito que o Sampaoli queria. O Flamengo tentou buscar o Ângelo, por exemplo, no Santos, não conseguiu. O Ângelo preferiu esperar mais um pouco, talvez agora indo para o futebol europeu. Então o Flamengo conseguiu esse jogador. O Marinho não estava dando muita solução por aquele lado, foi até uma aposta ali do São Paulo no início, pelo bom relacionamento. Teve o problema que todo mundo sabe, saiu para o Fortaleza. Então agora o Luiz Araújo é essa grande aposta, um jogador jovem ainda, 27 anos, com velocidade, drible, pode dar alternativas, então pode jogar dos dois lados. Tem ali o Bruno Henrique também, para alternar de repente, tem um Cebolinha ainda, porque pode jogar nos dois lados, preferencialmente o Bruno Henrique e o Cebolinha mais pela esquerda, mas é uma grande aquisição para o Flamengo e já está regularizado, né? De repente aí, dependendo do São Paulo, ele disse ontem que está à disposição, está bem fisicamente. Então pode ser que vá sim para o jogo amanhã, depende mais da escolha do São Paulo. E só para acrescentar essa questão do Marcos Braz, acho que o silêncio que houve ali na sala de coletiva, quando houve a questão ali, acho que diz mais do que tudo, né? É o famoso, você não precisa dizer muita coisa para deixar a pessoa constrangida e refletir dentro da sua própria cabeça, né? A besteira que tinha acabado de falar. Pedro, você volta para falar com a gente e a gente segue atualizando o Flamengo, tá? Combinadíssimo, estamos aqui. Mas antes de chamar o break, eu quero ouvir de vocês também sobre o Luiz Araújo. Essa apresentação, como o Pedro falou, muito motivado, com muita vontade. Depois a gente tem até mais análise para a gente poder entrar um pouquinho mais, mas é mais uma opção e é de velocidade, né? É mais uma opção de velocidade pelos lados para o Sampaoli. Constrói dos dois lados. Primeiro,
é preciso falar que assim, a gente não sabe como vai ser. Acho que ele merece paciência. Tá. Porque ele vai chegar no futebol, que é o futebol dele, futebol brasileiro e tal, mas ele tem muito tempo que está fora. É. E quando ele jogou no São Paulo, ele não jogou num São Paulo vencedor, campeão. Ele vai chegar no Flamengo e ele vai ter que se adaptar a essa situação e se adaptar a um técnico que eu acho ótimo, acho dos melhores, mas é malucão. É impossível tirar do contexto. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a torcida do Flamengo tem que dar muitos créditos e esperar ter paciência. Mas é um jogador que vai acrescentar. É isso, tem potencial, é uma lacuna do Flamengo. O Flamengo tem tentado encontrar alguém por aquele lado ali, mais com essa característica ofensiva do que o lateral que apoia bem, né? Que chega bem. Que então, falam realmente... do Rodinei, né? Exatamente. Então, o cara ali sai Marinho, enfim, fica realmente esse espaço. Mas eu tô com Marra. É o tempo de adaptação, tem tudo para dar certo. Precisa. Mas precisa desse tempinho, porque não dá para tirar do contexto. Cara, mais um vídeo top com muitas informações. Quando eu falo pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, é por isso, pra você ficar bem informado. Estou de olho em tudo aqui que a imprensa fala do Flamengo. Cara, o interesse do clube árabe, o Al Hilal do Jorge Jesus no Pedro, não é de hoje. Foi informado aqui no vídeo que a pedida pelo Pedro não foi do JJ, porque o Al Hilal já tinha interesse no Pedro de antes, né? Então esse interesse não é de hoje, já é antigo. Os árabes ofereceram 30 milhões de euros para o Flamengo e ofereceram um salário de 12 milhões de euros por ano para o Pedro. 63 milhões, 62 milhões por ano de reais. E o Pedro falou, não quero ficar no Flamengo. Meu projeto é o Flamengo e seleção brasileira. Agora, se chegar uma proposta boa da Europa e agrade o Flamengo e ao jogador, daí eu acho que ele vai, galera. Flamengo recusando 30 milhões de euros e o Pedro recusando 12 milhões de euros por ano de salário, cara. Não é para qualquer um, hein? Temos que tirar o chapéu pro Pedro. Isso daí é uma demonstração de carinho, de amor com o clube. Vocês não acham, cara? Se fosse outro jogador, não pensaria duas vezes, já teria metido o pé, né? E mais, galera, os europeus estão de olho no Matheus França. Dessa vez eu acho que ele vai, hein? Nessa janela de transferência, o Matheus França pode picar o pé, porque, veja bem, o Flamengo, se receber uma proposta aí de 25 milhões, vende o jogador. Só que o Flamengo não quer vender ele 100%. O Flamengo quer manter uma porcentagem para poder lucrar numa venda futura, né, cara? Caso o outro time que contrate ele venha vender ele, de repente, para um Real Madrid, para um Barcelona da vida, né? Então o Flamengo tem preferência de vender o Matheus França e manter uma porcentagem de venda futura. É mais fácil sair os garotos do que sair um Pedro, um Gabigol. É o que eu acho, porque o Flamengo ele gosta de manter os medalhões, né, cara? Status, isso é status, viu, galera? Valeu, galera, tamo junto. Se vocês gostaram do vídeo, ó, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras e fui!